Quero aproveitar para agradecer os nossos irmãos que contribuíram e estão contribuindo nessa série de reflexões. Nós já tivemos o João Braille pregando sobre o amor, já tivemos também o Gessé Ribeiro pregando sobre o desamparo. Hoje, na nossa agenda, nós teríamos o presbítero Hamilton falando também sobre está consumado, mas em razão das atividades da nova agenda aí, por causa da epidemia do coronavírus, nós tivemos que mudar a agenda do Hamilton. Ele vai retornar com esse tema, quando nós retornarmos às nossas atividades aqui no templo, nosso culto presencial, para que ele possa também meditar, trazendo ao nosso coração aquilo que Deus já levou ao seu coração, à sua vida. Nós queremos hoje, então, seguir para a sétima fala. A sétima fala é um brado de vitória. Vitória de Deus sobre o pecado. Vitória de Deus à humanidade sobre a morte. O Senhor Jesus, na sua última fala, vai nos apontar o caminho da eternidade. O caminho da possibilidade de vencermos a morte. Confiando a Deus, o Pai Todo-Poderoso, o nosso Espírito, e Ele é aquele que há de agir por nós, em favor de nós. Trazendo dentro dos mortos, ou dentre os mortos, todo aquele que crê em Cristo Jesus, e porque crê já tem a vida eterna. O texto é Lucas, capítulo 23, verso 44 a 49. Esse texto também você vai conseguir acessá-lo aí. Pode abrir a sua Bíblia se você preferir. Mas Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 44 a 49. A palavra de Deus, na boca de Lucas, relatando sobre Jesus no Calvário, e falando sobre o tempo da crucificação e a morte de Jesus. Lucas vai nos dizer assim, na palavra de Deus: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Essa preciosa palavra de Deus ao nosso coração. Nós queremos meditar, irmãos, e essa expressão de Cristo aponta para a certeza da eternidade. E nos mostra o caminho para herdarmos a eternidade, a vida sem fim, com o Senhor. Jesus mesmo veio para se tornar este caminho. Caminho de verdade, caminho de vida, para todo aquele que nele crê. Uma das verdades que esse texto e que essa fala, que esse brado de Cristo nos traz, é Jesus diante da morte. Esse é o momento do fim. É chegado o tempo final. Toda a caminhada até a crucificação já foi realizada. Havia cruzes com açoites, com zombaria, com coroas de espinho, com cravos nas mãos e nos pés. Toda a passagem de Cristo pela cruz está chegando ao fim, a morte é iminente. E antes de morrer, o Senhor Jesus nos traz esse brado confiante. É interessante nós observarmos que os crucificados e os crucificadores, eles realizavam o ato da crucificação
até como um ritual religioso, um ritual de culto, acreditando que aquele que é pendurado no madeiro, ele não tem possibilidade de viver vida eterna de gozo e paz. A crucificação se torna um ato de culto que conduz a alma do crucificado ao inferno. Não há perdão para o maldito, não há perdão para aquele que foi identificado pelas suas mazelas, pelos seus pecados, pelos seus erros, pela sua iniquidade, pelas falhas que praticaram. Os crucificados são aqueles que cometeram os crimes hediondos, não são merecedores de perdão, por isso recebem pena de morte e morte de cruz. A crucificação representava aos crucificados e crucificadores a certeza de inferno, a certeza de eternidade sem Deus. No entanto, não é isso que Cristo nos diz. Não é isso que o brado final de Cristo na cruz proclama. O Senhor Jesus é aquele que vem e, diante da morte, Ele vai surpreender, contrariando a expectativa de todos. Ele vem de uma fase de dor, de uma fase de sofrimento, de uma fase de negação, de uma fase de falsas testemunhas, de zombaria, de açoites. Ele já está cansado, a sua vida está se definhando, o sangue já foi todo jorrado na cruz, os ferimentos, as torturas, e tudo isso traz com que um sacrifício sobre a vida do ser humano, do crucificado, para que ele pudesse morrer com toda a amargura, com todo o ressentimento, com um sentimento mesmo de abandono de Deus. Mas não é isso que nós vemos em Cristo. Nós vemos em Cristo serenidade, a paz daqueles que confiam. Nós vemos em Cristo a ação daquele que surpreende, porque não há desespero, há dor sim, mas não há angústia, não há decepção com Deus, com o Pai Celeste, há a certeza e a confiança de que uma obra e um propósito foi cumprido, e que a vida que está sendo entregue, é entregue por amor. Não há ressentimentos, mas há perdão para aquele que crucifica. Não há reação de maldade, mas há a reação de bem para aquele que realiza o mal. E agora há a expressão da convicção de vida, vida eterna, vida abundante, diante da morte. O Senhor Jesus vem contrariando as expectativas, pela sua confiança em Deus, pela sua confiança no Pai Celeste, que produz paz perene para a sua alma. É interessante nós vemos em Cristo essa confiança, essa entrega, essa declaração tão preciosa. Nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Porque há pouco tempo atrás, antes de ser preso, Jesus estava no jardim da agonia, no Getsêmani. E no Getsêmani, no momento da sua angústia, ele clamava também ao Pai. Ele rogava ao Pai, com seu espírito angustiado, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus pedia livramento. Jesus pedia, se fosse possível, que ele não passasse pelas dores da crucificação. Jesus pede auxílio, ajuda, socorro. Mas o propósito do Pai, o desejo do Pai, foi entregar-lhe aos soldados. Ele foi preso, ele foi julgado, ele foi espancado, ele foi depois condenado, seguiu o rito da crucificação, está dando a sua vida, está sendo morto por causa do pecado, da iniquidade dos seres humanos, mas agora quando ele vai expirar, quando vai tirar do peito da alma o último fôlego de vida, ele não está decepcionado com Deus, ele não está contrariado com a vontade de Deus, mas ele está confiante de que se ele tem que entregar a sua alma a alguém, se ele tem que confiar o destino da história a alguém, se ele tem que entregar a certeza da eternidade nas mãos de alguém, esse alguém é o Pai Celeste. O Senhor Jesus tem a certeza, a convicção de que vale a pena confiar no Pai, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena confiar no poder de Deus que pode ressuscitá-lo dentre os mortos. E é em Deus que ele põe a sua
confiança. Isso lhe dá paz para a alma. Em meio à morte, é preciso ter certeza da vida. Certeza da vida. Existe a história de um monge, muito conhecido no Império Romano, da mesma cidade de Roma, que, de fato, no momento da sua morte, trouxe uma expressão, sendo ele cardeal, junto ao Império Romano, um grande líder político, Julius Marciani, que declara no momento em que vai deixar dessa vida para a morte. Vai deixar de ser peregrino e vai partir para a sua eternidade. Esse monge romano vai dizer da sua insegurança quanto ao futuro da sua alma. Ele diz: ó alma, como será e qual será o seu fim? Muitas pessoas, apesar de terem a certeza da eternidade, não têm a certeza de onde vão passar a eternidade, de como vai ser, do que há de ser dele, da sua alma, da eternidade que há de gozar. Alguns que nem acreditam na eternidade, dizem que a vida se resume nos nossos dias aqui. O brado de Cristo na cruz garante para mim e para você de que a eternidade é uma realidade. A eternidade é uma certeza. A morte não é o fim, mas é o início da vida eterna. Muitos, assim como Marciani, não têm a confiança e a certeza do que vai ser depois da sua morte, da sua alma. Por isso se apavoram no tempo da sua angústia, no momento em que a morte lhe salta diante dos olhos. Jesus não, Jesus afirmou com seu coração, e afirmou muitas vezes no Evangelho de João, e João declara essa afirmação de que ele tinha convicção para onde ele seguia, para onde ele ia. Ele ia voltar para junto do Pai. No texto que lemos, na abertura desse nosso encontro, nós encontramos João no capítulo 14, nos primeiros versículos, testemunhando dessa grande verdade, palavras do próprio Jesus. Ele vai para junto do Pai, mas Ele vai preparar-nos lugar, para que onde Ele esteja, estejamos nós também. E nós que ficamos, como discípulos, como igreja, vamos realizar obras como as que Cristo realizou, outras maiores, não tão gloriosa como a morte de Cristo na cruz, porque somos pecadores, não tão abençoadora como a morte de Cristo nos abençoa, mas Ele está dizendo de que nós iríamos realizar obras grandiosas, porque Ele iria para junto do Pai, estaria intercedendo por nós, e nos enviaria o seu Espírito, o Espírito de Deus, que poderia nos capacitar para toda boa obra que Ele, o Senhor, de antemão, confiou para que a realizássemos e para que andemos nela. Então nós temos que conduzir a nossa vida com a certeza que havia na vida de Cristo. Nós vivemos e precisamos viver na direção dos céus, na direção dos braços do nosso Pai Celeste, com obediência ao Senhor, com firme, com bom propósito de fazer da nossa vida a glória do seu nome. Jesus, Ele veio para fazer da vida dele a glória do Filho unigênito do Pai. Nós temos uma outra verdade que queremos que você observe, mas antes gostaríamos que você lesse essa parte de texto conosco. Leia aí com atenção na sua casa, leia com cuidado, porque nos fala uma grande verdade. Se a vida consiste apenas em breves momentos, e a eternidade em uma jornada infinda, não se preparar para a eternidade pode ser o maior ato de irresponsabilidade cometido por quem teve o privilégio de viver. O homem não pode partir para a eternidade sem
encomendar a sua alma junto ao Pai Celeste. A nossa vida aqui é o que nos responsabiliza para vivermos diante de Deus e com Deus a eternidade que Ele reserva aos seus e a todos aqueles que crê na suficiência do sangue de Cristo para remir pecados. Na graça de Deus que alcança o perdido com salvação. No poder de Deus que, apesar de morrermos em razão dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, graça de Deus se manifesta para produzir vida naquele que estava morto. E para levá-lo à eternidade, para que ele reine com o Senhor e reine com Cristo, para todo sempre. Numa eternidade de gozo, numa eternidade de paz, numa eternidade sem pecado, sem danos do pecado, sem choro, sem luto, numa eternidade de alegria, vida abundante, vida feliz com o Senhor. Então é preciso que você se prepare, a Bíblia nos alerta. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Como nós nos preparamos para o viver da eternidade com o Senhor? Tomando a nossa decisão de ter Jesus como nosso Salvador pessoal. Tomando a decisão de ver em Cristo o caminho da verdade e da vida. No projeto de Deus. Do Deus homem que vem ao mundo para nos levar à presença do Pai Celeste. Quem crê em Cristo já tem vida eterna. Quem não crê está condenado. Nós vemos Jesus trazendo essa declaração tão preciosa, porque Ele sabe da preciosidade dos céus para nós. Jesus disse a Marta, no tempo do luto, pela morte de Lázaro, em João capítulo 11, versos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E tudo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Depois ele pergunta para Marta, crês isto? Ele vai até o túmulo de Lázaro. De uma maneira surpreendente. Uma manifestação do Deus homem entre os homens. A pedra é removida e Lázaro é ressuscitado dentre os mortos. Nesse tempo, Jesus anuncia a possibilidade de vencer a morte, que a partir do momento da sua ressurreição dentre os mortos, quando ele confia o seu espírito ao Pai Celeste, e esse vai agir em seu favor para trazê-lo dentre os mortos, a morte é a única e última inimiga a ser vencida por nós, nós pudéssemos também ter a certeza de que viveremos com o Senhor, viveremos com Ele para sempre. Há uma outra verdade que eu quero compartilhar com você. Esse brado é um brado de vitória. Quando Jesus se dirige ao Pai para dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A vida tem que ser conduzida na direção do Pai Celestial. Nosso viver, nós temos muitos livros, muitos escritos, nós temos muito para conhecer e muito que quer nos instruir e nos ensinar sobre como conduzir a nossa existência. Qual a maneira eficaz de gastar os nossos dias, de investir o nosso tempo? Há muitas instruções, mas aquele que conhece a palavra de Deus, ele sabe. Só há um caminho verdadeiro. Só há um modo de fato eficaz de viver a vida de maneira que vale a pena. É se envolver no projeto de Deus que em Cristo Jesus se manifesta para nós. Que no amor de Deus em Cristo faz de nós filhos do Senhor, servos da tua seara, cooperadores do seu reino. Projeto de vida que vale a pena, o projeto de vida que nos dá e que nos leva como peregrinos às mansões celestiais, é o projeto de vida de obediência à palavra de Deus. De participação do propósito de Deus. De cooperação para que a vontade de Deus se estabeleça entre os homens, como Cristo cooperou com a sua vida e com a sua morte. Nós precisamos dirigir os nossos pés na direção do querer, do mandamento, da vontade de Deus para nós. É bem verdade que o homem anda muito dentro da sua vontade.
É bem verdade que nós preferimos fazer aquilo que nos agrada. É bem verdade que entendemos e é até mesmo certo, algumas vezes, circunstâncias, de que é mais fácil fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostamos. Porque atende às nossas necessidades, atende o nosso eu, o nosso ego, facilita para mim, me sacrifica menos, quando eu consigo fazer que os meus planos se realizem. Mas o desafio de Deus para nós é o negar a nós mesmos, o assumir a nossa cruz, o confiar no projeto de Deus, no propósito de Deus, no querer de Deus, e colocar a nossa vida no caminho que Ele preparou, para realizar as obras que Ele espera que realizamos para a glória do Seu nome, para a edificação da Sua igreja, para a expansão do Seu reino entre os homens. É só nós lembrarmos da parábola que Cristo contou do filho pródigo. O filho pródigo teve o pensamento que eu tenho, que você tem, muitas das vezes. Viver melhor a vida é viver a vida do meu jeito. É viver do jeito que eu entendo que vale a pena. É me envolver com aquilo que eu quero. É me envolver com aquilo que eu desejo. Por isso ele chegou diante do pai e pediu a parte dos seus bens e saiu pelo mundo afora, gastando dissolutamente os seus recursos, a sua vida e os seus dias. Gozou da vida, das alegrias que ele entendia ter que gozar, gastou o dinheiro, gastou a saúde, gastou os recursos, até que tudo se acabou e os caminhos se tornaram apertados, espinhentos, e os abismos surgiram, e de repente ele se via se alimentando de alfarroba, de alimento que era dado aos porcos. E diz o texto bíblico que naquele momento ele caiu em si, e ele percebeu que ele não tinha vivido a vida como deveria, que ele não tinha gastado o seu tempo, os seus recursos, num projeto que valesse a pena, de que a atitude que ele tomou de deixar a casa do pai, lhe trouxe dano, lhe trouxe tristeza, lhe trouxe angústia para a alma, lhe trouxe prejuízos irreparáveis para a sua história. E ele toma a decisão, em uma oração, de retornar à casa do pai, para que fosse recebido pelo menos como um dos seus servos. E ao regressar o pai o recebe nos braços, lhe coloca sandálias nos pés, lhe coloca anel nos dedos, e o recebe como filho amado, que havia se perdido, mas agora foi achado. Caminhar na direção de Deus é o caminhar que faz a vida valer a pena. E que faz com que essa nossa vida aqui tão passageira, tão rápida, de peregrinos, possa nos dar a possibilidade de sonhar com a eternidade de gozo, conforme Jesus aponta nesse brado de vitória. Nas tuas mãos entrego, porque nas mãos de Deus há perdão, nas mãos de Deus há cuidado e carinho, nas mãos de Deus há compaixão, nas mãos de Deus há misericórdia, nas mãos de Deus há vida para aquele que está morto. Deus é o provedor de vida terrena, no nascer da primeira vez, no nascer da carne, de vida eterna, no nascer de novo, no nascer do Espírito, porque aquele que nasce da carne nasce para a morte, mas aquele que nasce pelo exercício da fé, no agir do Espírito Santo no coração, que nos faz ver em Jesus o nosso Senhor e Salvador, nasce para viver eternamente com o Senhor. É vida de gozo, é vida de paz, é vida eterna, é vida sem fim, é vida de extrema alegria. Jesus é o caminho, porque Ele deu vida por mim. Ele se tornou o caminho, porque Ele pagou na cruz em favor do meu pecado. Ele é o caminho que traz vitórias para nós, durante a vida, durante a morte, no exercício da fé daquele que venceu todas as coisas. Jesus vence o diabo no deserto, no tempo da tentação, em Mateus capítulo 4. Essa verdade nos é revelada. Depois ele vence o pecado na cruz, quando assume na cruz a culpa que era nossa, e paga o alto preço em favor da nossa alma, do nosso perdão.
clamando como já ouvimos: meu Deus, por que me desamparastes? No tempo em que foi imputado sobre ele toda a justiça do nosso pecado, da nossa culpa, da nossa iniquidade. E agora o Senhor vai morrer, seu corpo vai ficar inerte, e ele sabe que depende do agir poderoso do Pai, que pode dar vida aos mortos, e ele então ergue a sua voz, num grande e num forte brado de vitória: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não há mãos melhor, não há pessoa melhor para nós confiarmos a nossa vida, para nós confiarmos a nossa morte e a nossa certeza de eternidade, porque o Senhor é aquele que pode de fato nos valer em qualquer situação ou circunstância. Por isso quero conclamar você a buscar das bênçãos de Deus, do agir precioso, do cuidado do Senhor, clamando também: nas tuas mãos entrego. Esse é o momento da nossa confiança, de que Deus pode agir em nosso favor, naquelas lutas, naqueles desafios, naqueles obstáculos, naquelas tempestades que enfrentamos, seja em qualquer área for, envolvidos pelos danos do pecado, a perdão de Deus, a restauração de Deus, a possibilidade em Deus, para que sigamos e nos tornemos sempre, nos sintamos sempre filhos de Deus, com toda a alegria da salvação que Deus em Cristo nos dá. São preocupações com filhos, ou com família, ou com relacionamento familiar? Se é preocupação com o emprego, ou com o trabalho, ou com os recursos que vamos necessitar para o sustento da família e da vida? Se é preocupação com a saúde, diante de uma pandemia que nos desafia, que tira de nós as possibilidades, e faz estabelecer incertezas no coração e na alma, nós podemos clamar: Senhor, nas tuas mãos entrego. Entrega o coração daquele que precisa ser quebrantado, porque Deus é quem quebranta o coração mais duro e faz o coração de pedra, transformando num coração de carne. Ele é aquele que pode abrir as portas de oportunidade, porque Deus é quem abre as portas que ninguém pode abrir, e abre de tal forma que ninguém consegue fechar. E Ele possa ouvir a sua prece, e Ele possa ouvir o seu clamor, que nas mãos de Deus possamos depositar todas as coisas da nossa vida, do nosso viver aqui, no peregrinar da nossa história e da eternidade que Ele reserva para nós, porque Ele preparou de antemão, em razão da fé que exercemos em Cristo. Quem tem o Cristo, tem a vida. Essa é a promessa de Deus para todos nós.